Bom dia! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Sejam todos bem-vindos. Bora lá para a nossa história de hoje, mas não sem antes você deixar seu joinha, deixar o seu comentário, que é muito importante pra gente. Não esqueçam disso, tá bom? E simbora lá comigo pro vídeo de hoje. Oi, Dani, minha companheira de todas as manhãs. Minha sogra me apresentou seu canal já tem um tempo e desde então sou viciada. E um dia ela disse: por que você não envia sua história para Dani? A sogra dela disse para ela, né? Ela me incentivou e falou que minha história podia servir de alerta para várias mulheres e também para inspirá-las de alguma forma. Então, amiga, sua sogra estava certa, porque a sua história está aqui hoje para todo mundo ouvir. Bora lá! Já peço desculpas por qualquer erro ortográfico, estou escrevendo do celular. Pego o Rivotril, a história é longa. Minha infância foi marcada por pobreza extrema. Fui criada por uma mãe solteira e narcisista que fazia rodízio de padrasto dentro de casa. Só descobri o que era mãe narcisista assistindo seus vídeos e hoje vejo que minha mãe foi uma. Ela dizia que queria ter me abortado, pois segundo ela eu fui fruto de um estupro. Minha mãe sempre deixou claro que não gostava de mim e todas as vezes que eu fazia algo que desagradava ela, ela jogava na minha cara que eu era fruto desse acontecimento. Quando eu era criança, ela não gostava de sair comigo para os lugares. Ela dizia que as pessoas ficavam olhando e comentando pelo fato de eu ser branca, de olhos claros e ela negra. Isso quem me falou foi ela. E eu ficava triste porque eu pensava, minha mãe sente vergonha de mim. E um dia ela disse: você não sabe o desgosto que eu tenho quando eu olho para você. Eu lembro que eu chorei muito nesse dia. E à noite, antes de dormir, eu ficava imaginando eu numa outra família, onde eu era tratada com carinho. E esse pensamento me confortava todas as noites. Quando criança, peguei até costume de olhar para algumas mulheres e imaginar se elas eram boas mães ou não. Dani, você parece ser uma mãe maravilhosa. Minha mãe, toda vez que levava algum homem para dentro de casa, queria que eu chamasse ele de pai. Eu não queria chamar, aí ela pegava e me batia com a espada de São Jorge. A maioria desses homens eram casados. Alguns deles pareciam ter mais juízo que a minha mãe. Ela fazia as coisas quando eu estava em casa, nem se importava se eu estava escutando. Eu ficava quietinha no meu quarto, morria de medo de ver um deles pelado, pois na minha casa não tinha porta, tinha apenas cortinas. Um dia eu vi um deles pelado e fiquei horrorizada. Achei a coisa mais feia do mundo. Eu era bem pequena, não lembro da minha idade. Uma vez eu escutei a minha mãe falando pro cara passar a arma no bico do peito dela, enquanto ela estava algemada na cama. E eu fiquei pensando se esse cara não podia ser meu pai, já que ele tinha uma arma e eu ouvia minha mãe dizer que ele era policial. Mas aí eu pensava, se eu sou fruto de a minha mãe não ia querer ficar com esse homem, né? Eu não sabia ao certo o que era Eu era uma criança, eu não consigo nem imaginar o que eu pensava. Na minha cabeça era algo muito ruim, pelo jeito que minha mãe falava, mas acho que eu não imaginava o real significado daquilo. Fui beber água na cozinha e ele estava indo embora. Quando ele me viu, ele disse: oi, não vi que você estava aí. Minha mãe arregalou os olhos e me olhou com o olhar de vai pro quarto agora. Nem precisou dizer, né? E eu falei oi. Escutei ele perguntando para minha mãe quem eu era e ela disse que eu era filha da vizinha, que eu estava lá porque a vizinha foi trabalhar e perguntou se eu não podia ficar com ela. E eu achei estranha minha mãe falar isso, mas como eu pensava que ela tinha vergonha de mim, não fiquei me questionando. Só que ela e esse homem começaram a discutir e ele disse: você tinha que ter me falado que você tinha uma criança em casa. Ela é muito pequena para ouvir as coisas que a gente estava falando. Você é uma irresponsável. E minha mãe disse: Daniel, tô achando que tá na hora de você ir embora. Sua esposa deve estar te esperando de calcinha bege. Esse homem era um homem branco, de olhos claros, cabelo louro, alto. Não parecia ser homem brasileiro, parecia homem de filme americano. Para ser bem específica, ele era idêntico ao ator que fez o Salsicha do filme Scooby-Doo. O nome dele é parecido com o meu, mas isso não significa que ele seja meu pai. Para ser sincera,
Eu não sei e nem quero saber. Minha mãe teve 4 filhos de homens diferentes. Um deles ela abortou, porque o pai dele era um homem que vendia bananas e ela disse que tinha vergonha dele porque ele era negro. Ele vendia bananas e o pai dos outros eram brancos e claros. Uai, gente, mas o seu pai era claro. Aí você nasceu claro e ela tinha vergonha. Aí ela tinha vergonha do negro. Sua mãe também não sabe o que ela quer, né? Meu pai, como eu mencionei, eu não sei quem é, mas ela dizia que meu pai era um policial. Minha mãe recebia uma pensão dele, ou seja, ele sabia da minha existência, mas nunca quis me procurar. Os pais dos meus irmãos eram brancos e olhos claros, mas eles se pareciam com a minha mãe. Nova história, menina bonita do laço de fita, porque eu queria ser a menina bonita do laço de fita. Eu queria ser que nem minha mãe e meus irmãos. Eu pensava que minha mãe só ia me amar se eu fosse negra, igual a ela. Então eu tentava fazer de tudo para ver se conseguia mudar a cor da minha pele. Eu passava horas no sol. Teve um dia que cheguei a passar mal de tanto que eu fiquei no sol. Fiquei com a pele vermelha, me queimei toda, fiquei descascando. Gente, eu fazia esfoliação com café. Fiz várias coisas sem sentido, mas lembrando que eu era apenas uma criança. Minha situação piorou quando minha mãe conheceu o Maldito. Esse homem fazia da minha vida um inferno. Eu não vou dar detalhes, mas na parte da tarde eu ficava em casa quando chegava da escola e Maldito trabalhava um dia sim e outro não. Então um dia sim e outro não, ele também estava em casa e a gente ficava sozinho. Ele sempre vinha tentar fazer algo comigo. Na primeira vez que aconteceu, eu contei para minha mãe e ela disse: "Para de contar essas mentiras, Alice." Eu chorei, eu disse a ela que não era mentira. E ela falou que ele só estava brincando, que eu era muito manhosa. Já que ela não acreditava em mim e eu sabia que aquilo não era certo, contei para minha professora e ela chamou a polícia. A polícia chegou e eu contei tudo o que ele havia tentado fazer comigo. Eu não vou falar aqui porque tem coisas ruins em todos os lugares. Não é bom alimentar a imaginação, sabe, das pessoas. A polícia ligou para minha mãe saiu do serviço e foi na escola. Ela falou para a polícia que eu só queria atenção e inventou uma história mirabolante de que eu estava inventando aquilo tudo porque eu tinha ciúmes dela com o Maldito. Acabou ficando por isso mesmo. Cheguei em casa e dela levei uma surra e ela me colocou no quintal ajoelhada no milho. E eu me sentia o ser humano mais imprestável do mundo. Maldito não me dava paz. Eu tinha muito medo dele. Comecei então a ir para a casa da minha vizinha. Ela tinha um salão de beleza em casa e um filho alguns anos mais velho que eu. Na casa dela eu era tratada com muito carinho, por ela e pelo filho dela. Eu lembro dela dizer a ele: "Trata ela com carinho, tá, meu filho?" Realmente foi isso que ele sempre fez. Na minha casa, minha mãe não deixava nada para eu comer. E eu também não tomava café da manhã. Não tinha nada em casa, era só miséria. Minha mãe escondia os alimentos e eu só me alimentava na escola. Ou na casa da vizinha. Ela preparava uma mesa farta para eu comer todos os dias que eu estava lá. Acho que ela sabia um pouco de como era a minha vida. O filho da vizinha vou chamá-lo de Tiago, pois ele me lembra muito o ator Tiago Fragoso. Quando ele fazia a novela O Profeta, ele era loiro, dos olhos azuis e cabelos encaracolados. Eu dizia a ele que ele parecia um príncipe e ele ficava feliz. E ele parece mesmo. Hoje em dia ele é idêntico a esse ator. Temos várias fotos juntos. E quando éramos crianças, ele dizia que levava o nosso retrato para a escola e falava que eu era namorada dele. E eu, boba, ficava toda feliz. Certa vez, minha mãe pegou um trabalho como cuidadora de idosos. Porém, ela teria que passar a noite na casa desse idoso. Eu fiquei apavorada porque eu não queria ficar em casa sozinha com o Maldito. Quando chegou a noite, Maldito estava feliz, pensando que conseguiria fazer algo comigo. E vocês devem estar pensando, e seus irmãos? Então, meus irmãos são mais velhos. Nessa época, eles já não moravam mais lá em casa, moravam numa pensão. Eles sempre foram tratados melhores do que eu, mas eles não suportavam a nossa mãe, pois ela era bipolar, e ela queria todo o dinheiro que eles ganhavam. Eles trabalhavam em mercado, e minha mãe fazia eles darem todo o salário para ela. E se não desse, era humilhação. Mas voltando a esse dia, eu consegui sair sem que Maldito me visse. Fui para casa dessa minha vizinha e quando bati no portão foi Tiago que atendeu.
Eu disse a ele que eu tinha medo de ficar com o maldito em casa e ele me perguntou por quê. Eu falei que ele fazia coisas comigo que eu não gostava e que eu pedi para ele não fazer mais. Tiago nessa época tinha 12 anos e eu 8. E Tiago então me disse: dorme aqui na minha casa, eu nunca vou fazer isso com você. E eu falei a ele: eu sei que não, você é um príncipe. A mãe dele estava tomando banho, então eu fui no quarto dele. Tiago forrou no chão um edredom e jogou mais um edredom e um travesseiro. A cama dele já estava arrumada. Dorme na minha cama que eu vou dormir no chão, ele falou. Eu não tenho dúvidas, Dani, que ele teve uma ótima educação. Mas a mãe dele apareceu e perguntou por que eu estava ali. Eu expliquei a ela que eu não queria ficar sozinha com o maldito em casa. Ela então me levou para o quarto dela para a gente conversar e eu contei as coisas que ele fazia. Ela chorou muito e me abraçou. Nunca tinha me sentido amada e acolhida por alguém. Te escrevo isso chorando, só de lembrar desse momento. Ela me disse tantas coisas, me consolou e me disse que ele não podia fazer aquilo e que ia denunciá-lo. Eu implorei para ela não fazer aquilo, pois minha mãe ia ficar com raiva de mim, ia me bater. E depois ela falou: você já jantou? Eu não tinha jantado, mas falei para ela que sim, pois fiquei com vergonha. Ela não acreditou e colocou comida para mim. Ficou ela e Tiago me fazendo companhia até eu acabar de comer. Depois tomei sorvete. Só tinha sorvete uma vez na escola. Na minha cabeça, só tomava sorvete quem tinha muito dinheiro. Pelo menos era o que minha mãe falava. Hoje eu olho para trás e parece que a realidade era tão distante, sabe? Aquilo que ela viveu era tão distante do que ela vive hoje, sabe? Que é até estranho escrever isso, mas eu ainda vou voltar nessa parte. Quando acabei, ela me perguntou: você quer dormir no meu quarto ou no quarto do Tiago? Aí eu falei com ela que eu queria dormir no quarto do Tiago, porque ele era meu amigo e a gente ia conversar e ver filme. Então ela me levou no quarto dele e disse: não esquece, se você precisar tratar ela com carinho. Não esquece, meu filho, você precisa tratar ela com carinho. E acabou que eu estava me sentindo tão em paz que acabei dormindo. Eu não dormia bem na minha casa, tinha tempo, tinha medo de acordar e maldito está fazendo algo comigo. Eu dormia pouco quando estava em casa. Maldito já tinha tentado fazer mesmo com a minha mãe em casa. E eu estava sozinha no quarto. Mas a minha mãe estava dormindo e ela gritou. Minha casa tinha 2 quartos, cozinha e banheiro, mas não tinha portas, era só cortina. Eu acordei com o Tiago dando um beijo no meu rosto e me chamando para tomar café. Tinha um café da manhã maravilhoso me esperando e eu amava estar ali com a Dona Maria e Tiago. Até falei para a mãe de Tiago que eu queria que ela fosse minha mãe. E ela falou que ia amar ter uma filha como eu. Alguns anos mais tarde, ela teve uma filha e colocou o meu nome nela. E eu fiquei tão feliz. Quando eu soube que a filha teria o mesmo nome que eu, aí ela falou assim que ela se sentiu assim homenageada, né, pela mãe dele. Nunca aconteceu nada com o maldito. Não adianta nem denunciar, gente. Minha vizinha Maria até perguntou para minha mãe se podia me adotar, me criar. Minha mãe disse que não, pois ela recebia uma pensão do meu pai e não podia ficar sem a pensão. Mas eu não sei que pensão era essa. A gente só vivia na miséria. Maria tentou ir contra minha mãe, mas sem sucesso. Ela também denunciou o maldito, mas não adiantou porque nada nunca foi feito. Para não dizer que nada foi feito, ele foi preso uma vez, mas não ficou nem uma semana na cadeia. O que mais me espanta, hoje em dia, é ver o descaso que a polícia teve comigo. Um dia, maldito estava bêbado e tentou me agarrar. Fui correndo e chorando para a casa de Maria. Ela então mandou os disciplinas do bairro darem uma surra nele. Ele foi para o hospital, quase morreu. Após isso, ele me deu paz. Mas nesse dia, minha mãe me espancou. Quando ela chegou em casa e ficou sabendo que maldito tinha tomado uma surra. É o seguinte, você já inventou alguma coisa de novo, né, sua mentirosa? Você não quer ver sua mãe feliz. Ela me jogou no chão e me chutou. Começou a me dar murro e eu desmaiei. Quando acordei, eu ainda estava no chão com a boca sangrando e minha mãe disse: por que você faz isso comigo? Você acha que eu não mereço ser feliz só porque eu sou negra? Eu não sei por que ela dizia aquilo. Eu só sabia me sentir culpada por ela estar chorando e então pedi desculpas. Ela me proibiu de sair de casa durante uma semana porque eu estava com hematomas da surra que ela havia me dado. Ela me proibiu também de ir na minha vizinha Maria. Porém, Maria foi ver o que havia acontecido comigo.
já que ela me via quase todos os dias. Ela ficou muito preocupada quando me viu, porque eu estava magra e cheia de hematomas. Ela me levava para casa, me alimentava, cuidava de mim. Antes da minha mãe chegar, eu voltava para casa para ela não saber que eu estava na casa de Maria. Bom, maldito vivia às custas da minha mãe. Eu não sei para onde o dinheiro dele ia. Nós passávamos muita necessidade. Nunca tinha nada para comer. Nossa janta era arroz com salsicha, às vezes arroz e feijão. Nunca tinha carne. Minha mãe não comemorava meu aniversário. Sempre fez um bolinho para os meus irmãos, mas não para mim. Eu comentei com Maria que meu aniversário ia chegar, dessa época eu ia fazer 12 anos. No dia do meu aniversário, ela fez uma festa linda, que eu até chorei. Eu nunca tinha tido uma festa. Todas as crianças da rua foram. No final da festa, ela me deu uma caixa enorme, cor-de-rosa, e tinha um perfume fantasy da Britney Spears e um hidratante. Era um hidratante com cheiro maravilhoso. Hoje em dia... era da Avon o hidratante. Chocolate branco e morango. Acho que ele nem existe mais. O que é uma pena, pois era muito cheiroso. Tinha também uma paleta de maquiagem, 2 gloss e um kit de pincéis. Foram os melhores presentes da minha vida. Jamais vou esquecer. Ela disse, tá vendo, Dona Maria? Nesse mesmo dia eu estava no quarto com o Tiago mostrando os presentes. Inclusive ele juntou as economias e me deu um perfume da Avon chamado Luz dos Olhos Teus. E esse foi meu cheiro por muito tempo, até acabar. E depois eu comprei outro, depois de uns anos. Mas nessa hora eu falei, Tiago, tenho vontade de te dar meu primeiro beijo. Ele perguntou se podia ser com ele, e eu falei que sim. E ele ficou muito feliz e perguntou então se podia me dar um beijo. Eu disse que sim, nos beijamos. Fiquei morrendo de vergonha, eu não sabia o que fazer. Eu senti 1001 borboletas no estômago, mas bem na hora a mãe dele chegou e eu fiquei com vergonha. Pedi desculpas e ela falou que isso era normal. Tiago queria namorar comigo e queria ir na minha casa pedir para minha mãe. Fiquei morrendo de vergonha, pois eu não teria nada a oferecer a ele quando ele fosse lá, igual ele sempre tinha quando eu ia na casa dele. Eu também morria de medo da minha mãe tratar ele mal, né? Eu ia me sentir constrangida, então eu inventei um motivo bobo para não aceitar. Nem lembro o que foi. Hoje eu vejo que eu fiz uma besteira, pois ele sempre soube da minha situação verdadeira. Quando eu tinha 13 anos, o maldito morreu de cirrose. Então eu fiquei em paz por um tempo. A irmã da minha mãe perguntou se meu primo podia ficar na nossa casa porque um vizinho havia ameaçado ele de morte. Minha tia dizia que ele era inocente e que foi tudo um engano. Minha mãe falou que ele podia ficar lá em casa sim, até a poeira baixar. Meu primo tinha a mesma idade de Tiago e eu nunca tinha tido contato com ele. Assim que o vi, já não gostei. Na primeira vez que ficamos sozinhos, eu estava lavando louça. E quando ele foi passar, senti aquela coisa nojenta dele. Ele passou de novo e se esfregou em mim. Comecei a tremer, mas não consegui falar nada. Até que ele perguntou se eu já tinha ficado com alguém e eu fingi que nem tinha ouvido. Ele tentou enfiar a mão em mim, por dentro do meu short. Eu então comecei a gritar e ele tentou tapar minha boca. Eu não estava conseguindo me defender quando eu vi Tiago estava pulando o muro de casa e partiu para cima dele. Eu peguei a vassoura e bati nele também. Fiquei dando vassourada na cabeça dele. Lembro que ele ficou com sangue, porque Tiago quebrou o nariz dele e ele ficou caído no chão até minha mãe chegar. Eu estava com tanta vergonha da situação, pedi desculpas para Tiago. Eu falei, meu Deus, desculpa por eu ser tão problemática. Eu estava com tanta vergonha. E ele disse, não fala isso, eu te amo muito. A mãe dele foi me consolar e perguntou se eu estava bem. Eu fiquei pedindo desculpa a eles por ficar trazendo problemas. Eu sentia que eu atrapalhava a vida das pessoas. Ela enxugou minhas lágrimas e falou que eu nunca mais dissesse aquilo. Não sei se ela sabe o quanto eu sou grata por esses momentos. Após isso, passei a tarde com eles. Quando minha mãe chegou e vi meu primo ensanguentado, ela foi tirar satisfação com Maria. E disse, foi o meu filho mesmo que deu uma surra nesse pervertido. Acho melhor você tomar cuidado com quem você coloca dentro de casa. Minha mãe começou a levantar uma pauta sobre racismo contra a mãe de Tiago, dizendo, você nunca gostou de mim porque eu sou negra e não uma branquela azeda feito você. Mas o tempo da escravidão já passou. Eu não entendi porque minha mãe falou aquilo. Maria não ofendeu ela em nenhum momento. Eu reparei que minha mãe tinha rivalidade com mulheres brancas. Ela falava mal delas e arrumava picuinha sem sentido. E sempre tentava levantar pautas sobre racismo.
Chegando em casa, minha mãe me perguntou o que tinha acontecido e eu contei que meu primo tentou enfiar a mão em mim. E ela falou que da próxima vez era para eu usar uma calça porque eu estava de short. E ela disse, depois você vai ser estúpido e não sabe por quê. Com 13 anos menstruei pela primeira vez. Coloquei um monte de papel higiênico e falei para minha mãe que eu tinha menstruado. Ela falou para eu continuar usando papel, sendo que eu sabia que ela tinha absorvente. Então eu sempre usei papel ou colocava alguma meia para não ficar vazando. Eu adorava ir para a escola e lá todo mundo gostava de mim. Eu adorava participar das peças de teatro e dos eventos. Eu era uma menina bonita, sabe? Magra, cabelos longos, encaracolados, olhos verdes. Mas eu não tinha noção da minha beleza na época. Com 14 anos comecei a prever e sentir coisas antes delas acontecerem. Desde sempre isso aconteceu. Eu falava sozinha, escutava vozes, eu mesma me dava conselhos, mas eu não falava pra ninguém. Comecei então a assistir vários vídeos sobre isso e descobri que eu era médium. Na verdade, todos nós temos uma certa mediunidade, mas a minha era mais aflorada e desenvolvida que da maioria das pessoas. Por isso eu amava tanto as novelas O Profeta e Alma Gêmea. Elas retratam sobre mediunidade, espiritismo, e eu sempre amei assuntos assim. Comecei a trabalhar numa empresa como menor aprendiz. Eu ganhava meio salário e trabalhava como telemarketing. Minha conta era conjunta com a da minha mãe. Então ela sempre sabia quando eu recebia e pegava todo o meu dinheiro. Gente, ela deixava R$ 30 para mim. E o passe de ônibus eles mesmos colocavam, porque senão era capaz da minha mãe deixar eu ir a pé para o trabalho. Certo dia falei para minha chefe, você está grávida? Ela me olhou e arregalou os olhos e disse, eu não posso ter filhos. Eu disse, nossa, mas você está, estou sentindo a presença de um bebê com você. Eu tinha plena certeza que ela estava grávida. Falei e voltei para o meu posto. Passado alguns dias, ela veio me contar que estava grávida e me chamou no particular. Me perguntou várias coisas, até criou um certo apego a mim. Ela me perguntou qual era o sexo do bebê e eu disse que ia ser uma menina. E sim, gente, foi uma menina. E depois disso eu fiquei com fama de cigana. No Halloween fizeram um concurso da melhor fantasia e eu fui de vidente e ganhei o concurso. Quase todo mundo do meu setor tinha votado em mim. Comecei então a me interessar por baralho cigano e tarô. Aprendi sozinha. Comecei a cobrar R$ 20 para tirar para o pessoal do trabalho, da escola. E ó, gente, eu fazia dinheiro, tá? Nessa época ainda não tinha Pix, era dinheiro vivo. Lá no serviço todo mundo tirava carta comigo. Eu sentia que era um superpoder maravilhoso que eu tinha. Então minha vida começou a melhorar, minha autoestima também. Comecei a comprar perfumes, roupas, me arrumava, tinha amigas. Minha mãe começou a se questionar de onde saía esse dinheiro. E eu não contei a ela, pois ela ia querer pegar todo o meu dinheiro. Eu recebia em nota, então ela nunca ficava sabendo. Porque não caía na conta, né? Com o dinheiro das cartas, comecei a fazer um curso de inglês e espanhol. Falei para minha mãe que eu tinha ganhado 2 bolsas e pedi para ela assinar. Ela nem leu o papel e assinou. Mas nele constava que nem era bolsa, mas eu sabia que ela nem ia se dar o trabalho de ler. Ela nem se preocupava comigo. Nessa época, Tiago tinha 18 e eu 14. Ele tinha terminado o ensino médio e ia estudar fora. Ele e Dona Maria me chamaram para despedir dele. Quando eles foram me deixar em casa, Tiago perguntou se eu não entrava na casa dele um momento para conversar comigo. Eu falei que sim e fomos no quarto. A gente se abraçou e ficou abraçado durante um tempo. Chorei e falei para ele que eu não queria que ele fosse embora. E ele disse, mas você nem quis namorar comigo? Pensei que você nem gostava de mim. Continuei abraçada a ele chorando e ele disse que não ia embora para sempre, que ele ia voltar e a gente ia casar. Ele me perguntou se eu podia dormir com ele, eu disse que sim, mas que eu só queria dormir, que eu não queria fazer mais nada. Ele falou que tudo bem. E nós dormimos na cama dessa vez. De manhã acordamos, tomamos café e já nos despedimos. Senti um vazio tão grande, chorei muito quando ele se foi. Parecia que ele tinha levado um pedaço do meu coração. Acho que foi por isso que eu decidi começar a fazer o curso de idiomas. No fundo, eu tinha esperança de um dia ir embora do Brasil também. Eu não sentia que ali era meu lugar. A mãe dele fazia meu cabelo, minha sobrancelha. Eu fiquei tão vaidosa depois que comecei a ganhar meu dinheiro, eu estava me sentindo tão bonita. 4 anos se passaram, terminei meu ensino médio, meus cursos. Eu não sabia que área eu queria seguir, mas eu amava a área da beleza. Eu gostava de ver Dona Maria fazendo cabelo e cuidando da autoestima das mulheres. Então Dona Maria perguntou se podia pagar um curso de extensão de cílios para mim. Ela ia separar um espaço para eu trabalhar com ela e eu aceitei.
Então ganhei 2 presentes de Dona Maria, a extensão de cílios e um curso de sobrancelha. Fiquei trabalhando com Dona Maria e nem vi as horas passar. Foi uma época tão boa da minha vida. Ela me tratava como filha. Nessa época parei de trabalhar com cartas, pois eu estava fazendo uma boa renda no salão e me sentia muito cansada quando eu mexia com as cartas, então só trabalhava no salão. Eu amava ouvir a história das mulheres que iam lá. Você ouve cada coisa quando você trabalha em salão. Elas viviam querendo saber da minha vida, gostavam de falar besteira. Eu não tinha experiência e ficava rindo das coisas que elas falavam. Como minha mãe já não tinha mais acesso à minha conta e ao meu dinheiro, pois eu já era de maior, ela sempre surtava e queria mais dinheiro do que eu dava. Tiago até então havia sido meu primeiro e único beijo. Eu era tão insegura e medrosa que eu pensava que todo homem que eu beijasse, eu teria que fazer sexo com ele. Eu não queria nem pensava nessas coisas. Tive alguns paqueras que tentaram me conquistar, mas eu não dei muita abertura. Eu só tinha vontade de beijar Tiago. Acho que esse medo de fazer sexo foi ocasionado pelos abusos de maldito comigo. Antes de Tiago estudar fora, ele tentou de todas as formas ter um relacionamento comigo, mas eu tinha muito medo de não querer me entregar pra ele. E ele me deixar, sabe? Essas coisas se passavam na minha cabeça. Então eu preferia não ter nada com ele do que pensar na hipótese de ele não gostar de mim por causa disso. É um pensamento absurdo, mas na época eu tinha 13 anos. Tiago nunca me pressionou a nada. Esses medos bobos eu não tirava da minha cabeça. Estou mexendo no Instagram quando de repente vi uma foto de Tiago com uma mulher linda. Uma loira americana. Gente, meu mundo caiu. Senti meu coração despedaçar. Chorei a noite toda. Isso já tinha 4 anos que ele estava fora. No dia seguinte, no salão, Dona Maria viu que eu não estava muito bem e conversou comigo. Claro que eu não falei para ela o motivo da minha tristeza. Falei que eu estava triste porque minha mãe tinha me maltratado e ela ficou me consolando. Nesse dia eu fui no mercado e não estava conseguindo nem alcançar o vidro de azeitona. Para minha infelicidade, ali do meu lado estava Jurandir. Loiro, olhos azuis, quase 2 metros de altura, me lembrava muito meu príncipe Tiago. Perguntei se Jurandir podia pegar a azeitona para mim e ele, com toda a gentileza do mundo, disse que sim. Ele pegou e começou a puxar papo comigo. Perguntou se eu gostava de queijos. Eu disse que gostava, mas que não entendia muito, que sempre comprava do tradicional. Ele então me deu uma aula sobre queijos e pediu meu telefone. Quando cheguei em casa, eu já tinha uma mensagem dele no meu WhatsApp. Conversamos por horas. Depois de 2 semanas, todos os dias conversando com ele, decidi sair e fomos numa pizzaria. Ele me mostrava ser um ótimo cavalheiro, gentil, mas meu coração estava inquieto. Tinha algo errado ali, mas eu não estava conseguindo entender o que era. Eu pensei que eu estava me apaixonando por ele. E por isso eu estava sentindo essas coisas, mas eu me enganei. Eu não sei se eu estava procurando meu príncipe Tiago em Jurandir. Não sei em que momento eu dei tanta liberdade para ele participar da minha vida. Quando ele foi me deixar em casa, nos beijamos. Saí no carro e entrei em casa. E minha mãe me viu, já veio falar do carro dele e perguntar quem era. Falei que eu estava com sono e fui dormir. Cada dia que passava eu me sentia mais apaixonada. Ele me mandava buquê de rosas, fazia declarações, postava fotos e se declarava para mim. Era sempre carinhoso quando estávamos juntos. Ele falou assim... Quando Dona Maria viu ele, falou: "Nossa, você lembra muito meu filho." Eu até ri, fiquei sem graça. Apesar dele se mostrar um homem gentil e carinhoso, tinha algo errado. Eu sentia um incômodo na boca do meu estômago, meu coração tremia. Então eu tirei cartas para mim, todas saíram confusas. Eu nunca havia me acontecido isso. Eu era bem certeira, sabe? Tinha algo que não estava conseguindo ver ali e eu não sabia o que era. Contei para minha mãe que eu estava namorando e ela logo ficou sabendo que a família dele tinha condições financeiras boas. Ela via quando ele me buscava de carro e dizia que minha sorte é que eu podia arrumar um homem rico para casar, porque ele ia assumir, já que eu era branca e de olhos claros. E ela nunca teve essa sorte, porque homem rico não assume mulher negra. Isso são palavras dela, tá, gente? Não minhas, ela disse. Eu ainda me sentia um pouco constrangida, porque eu fui uma pessoa muito humilde, sabe? Fui conhecer a família dele, eu estava me sentindo um peixe fora d'água. A mãe dele me olhava de cima e embaixo, perguntava o que eu fazia, eu disse que eu trabalhava no salão. Até convidei ela para fazer sobrancelha comigo e ela me olhou com desdém. Até que ela perguntou o que minha mãe fazia. Falei que de tudo um pouco. Faxina, cuidava de idosos.
Ela ficou horrorizada, me perguntou se eu tinha uma foto da minha mãe para saber se ela conhecia e eu mostrei. Ela disse: você foi adotada? E eu vi que ela perguntou na maldade e me veio essa dúvida. Ela falou: já que você é loira e sua mãe é negra. Bom, gente, com a voz de choro, eu falei pra ela que eu não era adotada, mas que eu tinha puxado meu pai. E nessa hora pedi pra ir no banheiro. Nossa, Dona Maria nunca me olhou com desdém, ou ninguém me diminuiu assim como ela fez comigo. Muitas vezes quando eu estava com o Jurandir, eu tentava fingir que eu estava com o Tiago. Talvez eu mesma tenha me enganado, sabe? Quando saí do banheiro, o pai e a mãe dele estavam saindo de carro. Ficamos dois sozinhos em casa. Tinha 3 meses que estávamos juntos. E ele sempre demonstrou ser um cara gentil. E se eu falar que eu tive um relacionamento abusivo, eu estou mentindo, porque não foi isso. Ele conversou comigo, pediu desculpas pelas falas da mãe. Eu desculpei. Subimos para o quarto, ele havia feito uma surpresa, comprou rosas, caixa de bombom. O quarto estava decorado, achei lindo. Mas eu ainda não sentia que eu queria ter minha primeira vez com ele. Eu disse a ele e ele falou que era normal, que eu só estava nervosa. Eu sentei na cama e ele foi no banheiro. Quando ele voltou, estava com o nariz todo branco, ele havia cheirado pó. Jamais passou na minha cabeça que ele fazia esse tipo de coisa e eu nunca tinha visto ou presenciado aquilo. Ele parecia estar transtornado. Peguei e disse a ele: olha, dessa forma eu não quero. Amanhã, quando você estiver melhor, a gente conversa. Ele não me deixava ir embora e ficava dizendo: calma, relaxa, você está nervosa. E eu ficava repetindo e me segurando. Ele fingia que nem estava ouvindo quando eu dizia que não. Comecei a chorar e ele me pressionou na cama, colocou o pênis para fora e eu fazendo de tudo para que ele não colocasse em mim. E eu nem estava acreditando que aquilo estava acontecendo. E ele me violentou. Depois desse terror, acabou ele enfiando um comprimido branco na minha boca e apagou. Eu estava desnorteada, mas de repente ouvi uma voz e falou: olha o celular dele, olha o celular dele. Eu levantei e avistei o celular em cima do criado mudo e desbloqueei. Mas não tinha nada de errado, não tinha rastro de nada. A voz então falou: vai na calculadora. Tinha 2 calculadoras, uma normal e outra era uma pasta disfarçada, que também só abria com a digital dele. Meninas, isso tem 7 anos que aconteceu. Quando eu abri, vi as piores imagens da minha vida. Ele tinha pornografia. Era fotos e vídeos. Não abri, era muito explícito, sabe? Peguei meu celular, comecei a filmar o celular dele e eu não abri nenhum conteúdo. Eu não sei nem como estava aquilo ali. Levantei e fui embora. Mas eu sabia que algo precisava ser feito. Encostei numa árvore e pedi luz. Quando parei para olhar o celular, tinha uma mensagem da Dona Maria dizendo: adivinha quem acabou de chegar e está doido para te ver. Nessa hora eu segurei o choro, liguei para Dona Maria e perguntei se ela podia me buscar, porque eu estava longe de casa. Ela disse: estou indo. Tiago estava dirigindo o carro e ela estava no banco da frente. Fui acolhida por eles, expliquei o que tinha acontecido. Abracei Tiago e fomos para casa. Tiago disse que me amava e que nunca havia me esquecido. Eu disse também que o amava. Dona Maria ficou abismada quando eu contei. Eu e Tiago fomos na farmácia, tomei a pílula do dia seguinte. Tiago queria matar Jurandir e eu fiquei apavorada. Eu estava enfrentando um conflito interno dentro de mim. Me questionava como eu nunca tinha percebido que Jurandir era daquela forma. E eu desapontada comigo mesmo. Tiago falou que eu não tinha culpa, que eu não tinha como imaginar o que ia acontecer. Fomos na delegacia denunciar Jurandir. Quando dei o nome e o endereço, o policial já me olhou torto. A família dele era conhecida e a polícia falou que estava fazendo acusações graves, que eu não sabia com quem eu estava mexendo. Falei que ele tinha que acatar minha denúncia, pois eu tinha certeza do que estava dizendo. Eu disse que ele havia se drogado e me violentado. Não falei sobre o conteúdo do celular. O policial falou que eu tinha que ter provas. E Tiago quase foi preso porque quis partir para cima do policial. Me dizer para não entregar aquela gravação, sabe? Jurandir tentou me procurar com o passar dos dias, teve a cara de pau de dizer que estava sob efeito de cocaína. Aí Jurandir foi na casa dela, pediu desculpas e falou que estava sob efeito de coca, né? Mas Tiago viu ele na frente e eles brigaram. Tiago deu uma boa surra nele, que ele precisou até de ajuda depois, tá, gente? Dani, minha mãe me criticou, dizendo que eu não deveria ter largado o filho de um juiz para ficar com o Tiago. Passado algumas semanas, notei que minha menstruação estava atrasada. Fiquei apavorada. E o medo de estar grávida de Jurandir. Porém, eu havia me relacionado com o Tiago também alguns dias depois. Em uma das relações, eu não usei camisinha e não tomei pílula. A médica disse que podia ser tanto de Tiago quanto de Jurandir.
mesmo eu explicando a ela que eu tinha tomado a pílula do dia seguinte, quando Jurandir me violentou. Segundo ela, quando a mulher toma pílula, ocorre uma descamação do endométrio e dificulta que ela engravide durante um bom tempo até se recuperar. Eu não sabia então de quem era o filho. Expus a situação para Tiago, para Dona Maria, e Dona Maria disse que tinha certeza que era o neto dela que estava na minha barriga. Minha denúncia por Jurandir não deu em nada. Eu não sei nem o que foi feito, mas nada aconteceu. Decidi então denunciar o crime de infantil na Polícia Federal, mas só fiz isso quando eu saí do Brasil. Se Deus me livre se esse bebê for dele, não quero que Jurandir saiba da existência dele. Falei com o Tiago e ele falou que tinha certeza que o filho era dele. Eu me achava tão vidente, intuitiva, mas eu não sabia mais de nada. Decidi que não teria meu filho no Brasil. Iria cortar os laços definitivamente com a minha mãe. E então fui para os Estados Unidos com o Tiago. E como eu estudei inglês, cheguei já fluente, tudo foi se alinhando. Bom, aí ela falou que o curso de inglês dela foi o melhor investimento que ela já fez na vida dela, né? Ninguém na cidade sabia onde ela estava, só a mãe de Tiago. Meu filho nasceu com 3,6 kg, o nome dele é Tiago, e pela honra e graça de Deus, ele é filho sim de Tiago. Eu chorava, gente, pedindo para que meu filho não fosse filho daquele monstro, e Deus foi bom o tempo todo. Bom, por tantas vezes eu colocava meu fone no trabalho ao som de Noites Traiçoeiras do padre Marcelo Rossi. Eu amava ouvir essa música quando passava pelas minhas adversidades. Meu filho hoje tem 6 anos, é a cara do meu marido. Ele tem meus cabelos pretos encaracolados e olhos azuis. Eu olho para o meu filho e vejo um deslumbre do meu marido. Amoroso, educado, gentil. Ele sempre que passa no jardim pega uma florzinha para mim. A vida que eu tenho hoje, Dani, é bem melhor do que a vida que eu sonhava. Minha casa é grande, bonita, recebo amor, carinho. Penso em fazer uma faculdade na área da saúde, mas futuramente. Não tenho pressa, quero curtir minha família e os meus filhos. Estou grávida de 7 meses de uma menina. Meu marido quer que a gente coloque nela o nome de Daniela. O nome do meu filho fui eu que escolhi. Então combinamos. Se tivesse uma menina, ele iria escolher. Mas para ele só existe um nome, Daniela. Minha sogra e minha cunhada vieram morar com a gente. Eu e minha sogra começamos a trabalhar no salão de beleza e tivemos uma ótima clientela. As americanas adoram fazer a unha e cabelo e sobrancelha com as brasileiras, né? E ela falou, se você pensa em vir para os Estados Unidos, invista na área da beleza. Aqui as brasileiras são muito boas nessa área. Bom, Dona Maria, Dani, vai amar ver você contando essa história, sabe? Porque ela ama o seu canal. O nome dela e do meu marido são fictícios, claro. Se você quiser falar o meu, do meu filho, por algum motivo, se você não quiser falar o meu ou do meu filho por algum motivo, você pode trocar. Eu cortei qualquer tipo de contato com a minha mãe, mudei meu número, criei outra rede social, bloqueei ela. Ela nunca mudou durante esses anos e eu não quero que ela participe da vida do meu filho. 4 anos atrás, uma conhecida me disse que Jurandir foi assassinado. Sobre isso eu não posso dar mais detalhes, porque na época o vídeo circulou na internet, mas ele está debaixo da terra, ninguém mais irá sofrer. Bom, quando você contar essa história, eu vou colocar todo mundo na sala para assistir. Um beijo para você e para todas as Alices. E confiem, tenha fé. Ah, Alice, poxa, apesar de tudo que você passou, né? A gente fica muito feliz, assim, que no final deu tudo certo, né? Gente, sem comentários, né? Você ter que aguentar uma mãe dessa, um padrasto desse, uma pessoa que tá dentro da sua casa, que te faz mal, e a sua mãe não fica do seu lado, fica do lado de um cara desse e ainda acha que você está fazendo birra. Você não quer ver sua mãe feliz. Cara, sua mãe, né? Sei lá, não sei se era uma inveja que ela tinha de você, mas assim, é complicado, né? Ver essas mães que não conseguem gostar dos filhos, cara. Que é isso? Gente, é complicadíssimo isso, né? Você ter uma mãe e ver que, infelizmente, ela não consegue gostar de você, não consegue, né, ser sua amiga. Então, assim, é muito difícil, né, você ser criada nesse ambiente, sabe? Um ambiente que as pessoas não te respeitam dentro da sua própria casa, que a sua mãe não acredita em você, que coloca homem dentro da sua casa,
colocou aquele primo seu nojento lá que também tentou fazer coisas com você, esse padrasto, esse maldito aí, né, que era um maldito mesmo. E sempre eu falo essas coisas, sabe, gente? Parece que Deus sempre coloca uns anjos na nossa vida, né? E no seu caso, com certeza foi a Dona Maria e o Tiago aí, que sempre te acolheram, sempre te deram, assim, apoio, né? Estiveram aí do seu lado. Aí você conhece o Jurandir, né? Que cavalheiro, te tratava bem. E ali você vai na casa dele, é destratada pelos pais e o cara ainda te força a uma situação que você não queria fazer. Então, assim, é complicado, né, gente? É complicado, assim, tudo que você passou. Mas sabe qual é o mais legal dessa história? É que com tudo que você passou, você acreditava em você. Então, você investiu em você, você trabalhou, você foi fazer um curso de inglês. Você nem sabia que você ia um dia para os Estados Unidos. Mas você foi fazer um curso de inglês, fez um curso de espanhol, você foi estudar. É isso que eu falo para as meninas. Vocês têm que pensar em vocês. Crescer, sabe, intelectualmente, crescer. Porque só você pode mudar a sua vida, mas ninguém vai fazer isso por você, gente, né? Claro que foi ótimo, né, o Tiago ter voltado, você trabalhou com a mãe dele, você era, né, graças a Deus te acolheu. Mas poderia também o Tiago não ter voltado, mas mesmo assim eu tenho certeza que o seu futuro ia ser muito brilhante, porque você nunca ficou de mãos cruzadas, você nunca ficou esperando as coisas acontecerem. Você foi lá e fez, e é isso que eu falo para as meninas. A gente tem que chegar e fazer. Não adianta a gente ficar esperando quando a gente, sabe? Porque as coisas às vezes elas não acontecem assim rápido. Olha, Alice, eu amei a sua história. Eu acho que eu também cortaria qualquer tipo de relação com a minha mãe. Uma pessoa que nunca te fez bem, uma pessoa que nunca se preocupou com você, né? E hoje você tá bem, você tá com seu marido, você tem seus filhos, tem a sua sogra aí, que eu acho que é mais que uma mãe pra você. Você tá, né, aqui nos Estados Unidos também. Você tem seu trabalho, isso, tem seus filhos, isso que é importante, né? A sua mãe, ela nunca quis saber de você, sempre te ignorou. O máximo que ela se preocupava é com o dinheiro do seu salário que caía na conta dela, né? Então, parabéns, Alice, parabéns mesmo por ter tido, por ter tido a sabedoria e ter conseguido aí mudar a sua vida e o seu destino. Tá bom, minha linda? Fica com Deus. Muito obrigada por ter mandado sua história e até o próximo vídeo. Tchau!